Você sabe quais são os impostos que incidem nos produtos de investimento? Então, eu estou aqui para mostrar para vocês quais são os produtos que incidem impostos, quais são os produtos que são isentos. Tem alguns que você só paga imposto de renda, tem outros que você vai pagar IOF, imposto de renda, e tem outros que vocês são isentos. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as alíquotas de cada imposto, para que você verifique se realmente vale a pena investir nesse produto, se a taxa que vai ser te dada de rendimento, de rentabilidade, ela é boa, se vale a pena, porque aí vai incidir imposto, você precisa calcular quanto é que vai ser o líquido. Então fique aqui comigo que já já eu vou te mostrar as alíquotas de todos os produtos de imposto. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ative as notificações, que toda vez que eu postar vídeos novos você vai receber um comunicado, e deixe seu like, isso auxilia muito para que eu continue postando conteúdo de valor. Eu dividi em 3 grandes blocos: os produtos que são isentos de impostos, os produtos que você vai precisar pagar imposto, mas ele já é retido na fonte. Então, na verdade, a empresa ela já vai creditar na sua conta somente o líquido, a empresa que eu falo, o banco, a corretora. E o terceiro bloco, que é quando você vai precisar pagar um DARF. Então, vamos começar com o primeiro bloco. Então, nesse primeiro bloco, são os produtos que você não vai pagar imposto. Eles são isentos de imposto. Existem o LCA e o LCI, letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Nesses produtos, você já recebe na sua conta corrente todo o rendimento sem que o banco tire nenhum imposto de você. Qual é a desvantagem desses dois produtos? A desvantagem é que eles têm uma carência de 90 dias. E aí, nesses 90 dias de carência, você não pode resgatá-los. Tem que aguardar esses 90 dias. E eu queria só que vocês observassem um cuidadozinho a mais. Alguns bancos, eles dão uma taxa maior. Então, eles, por exemplo, padrão 80%, 90% CDI, você pode encontrar alguns bancos que ele vai te dar 110, 115. E esses que dão acima de 100% do CDI, a carência não é de 90 dias, eles colocam uma carência maior, por exemplo, de 2 anos. Então, se você vai e faz essa aplicação, você tem que esperar 2 anos para poder resgatar. Então, tomem cuidado com isso. Um outro produto são as ações, quando você compra na bolsa, ações de uma determinada empresa. Então, supondo que você comprou ações da Ambev. Quando você compra ações da Ambev, você pode vender, logicamente, né? E aí, se durante o mês as suas vendas elas não forem maior do que 20 mil, você também é isento de imposto. Então, vamos supor que você comprou, além da Ambev, você comprou Petrobras, Vale, Via Varejo, Magazine Luiza. Então, se durante o mês você não vender mais de 20 mil, você é isento do lucro. Então, você não precisa pagar nada. As empresas, quando elas têm lucro, elas vão te dar um percentual desse lucro, que é o que se chama de dividendos. Tá? São proventos que são divididos, eles podem te dar em dividendos e juros sobre capital próprio. Mas nesse caso, a isenção é somente para dividendos. E aí, quando a empresa for te pagar os dividendos, você também é isento de pagar impostos. Mas mesmo assim, existem algumas outras taxas, né, que são cobradas que não são impostos. Que a B3, que é responsável pela Bolsa de Valores, ela cobra algumas taxas. Quando você recebe dividendos, a B3 ela vai te cobrar 0,12% em cima do valor que você recebe da empresa. Então, essas taxas
que são cobradas, elas não são impostos, elas são cobradas pela B3. Elas não são do imposto de renda. E um outro produto que você também é isento quando recebe proventos são os fundos imobiliários. Se você comprou algum fundo imobiliário, você tem a isenção do pagamento de proventos. Geralmente os fundos imobiliários eles pagam mensalmente esses proventos. E aí você é isento, não paga imposto de renda, não paga IOF. A única coisa que vai ser preciso pagar é 0,12%. E esse 0,12% é da B3, não tem nada a ver com imposto. Aí já é uma tarifa da B3. Ela já é descontada na fonte. Na verdade, o que é creditado na sua conta corrente é o valor líquido. Esses produtos de renda variável que você negocia pela B3, né, através das corretoras, você é isento de impostos, esses que eu falei, mas assim, toda operação que você fizer com a B3, nas operações comuns, quando você compra, por exemplo, a ação de uma determinada empresa, ou um fundo imobiliário, ou quando você vende, em qualquer operação, existem os emolumentos que a B3 cobra de você. E o que são os emolumentos? São taxas de negociação, taxas de liquidação da operação. Para isso, a B3 ela te cobra um percentual bem pequeno, mas sim, ela te cobra. Então, eu vou só falar para vocês, para que vocês tenham ideia de quanto é esse percentual. A taxa de negociação ela é 0,03291. Esse percentual ele é cobrado da taxa de negociação. E na taxa de liquidação é 0,0275. Isso se você fizer operações comuns. Se você fizer operação de day trade, o day trade é aquela operação que você faz hoje, você compra hoje e vende hoje. No mesmo dia, é intraday. Aí essa taxa de liquidação ela já cai para 0,02%. Essas tarifas da B3, elas incidem, mas não são os impostos da Receita Federal. O segundo bloco são produtos, se paga impostos, mas eles já são retidos na fonte. Então, você não precisa se preocupar que quando o banco creditar na sua conta corrente, ele já vai creditar o valor líquido. O imposto, o banco retém e ele que passa para a Receita Federal. Vou citar alguns produtos como exemplo. CDB, Tesouro Direto e fundos de investimento, de renda fixa principalmente. Esses produtos, as alíquotas dele, elas são por faixas. Então, se você aplicar em CDB, Tesouro Direto ou em fundos de investimento de renda fixa, e você resgatar antes de 30 dias, você vai pagar IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. A curiosidade desse imposto é que ele foi criado por Fernando Collor no mesmo dia que houve o confisco da poupança. Esse imposto, como é que ele funciona? Se você, por exemplo, fizer uma aplicação hoje em CDB e você resgatar amanhã, vai incidir um alíquota de 96% em cima do rendimento. Quer dizer, praticamente você vai ficar sem nada, né? E além disso, vai incidir um imposto de renda. E aí vai incidir 22,5% em cima do que sobrou, desses 4%. Quando você fizer uma aplicação desses produtos, quanto maior o prazo, menor a alíquota. Nos primeiros 29 dias, você vai pagar IOF. A partir do 30º dia, você não precisa pagar IOF. Você só vai pagar imposto de renda. O IOF, a alíquota começa com 96%, depois ela vai caindo para 93%, 90%, 86%, 83%, 80%, até chegar no 29º dia, que vai dar 3%. A partir do 30º dia já não tem mais IOF. A alíquota é zerada. Mas o imposto de renda, ele já tem umas faixas maiores. O imposto de renda é assim, se você resgatar antes de 180 dias, quer dizer, até 180 dias, na verdade, você vai pagar 22,5% de alíquota do imposto de renda. Se você deixar de 180 dias até 360, você vai pagar 20% de alíquota. Se você
deixar de 360 até 720, você vai pagar 20%. E se você deixar acima de 720 dias, você vai pagar 15%. Essa é a alíquota mínima. Então, tanto para CDB, quanto para Tesouro Direto, quanto para fundos de investimento, né, de renda fixa, você vai pagar essas alíquotas de acordo com o prazo. O CDB, para quem fala em RDB também, né, CDB e RDB, existe um detalhe bem sutil da diferença de CDB para RDB. O CDB ele é comercializado pelos bancos. As cooperativas e as financeiras, elas não emitem CDB, elas emitem RDBs, que é, se na prática para o investidor é como se fosse a mesma coisa para o investidor comum. Mas há uma diferença entre o CDB, que é um certificado, e o RDB, que é um recibo. Que é assim, o CDB ele é negociável e ele é transferível. E o RDB ele é inegociável e ele é intransferível. Então esses são os dois detalhes do que é CDB e RDB, essa diferença. Mas na prática, né, você, quando for aplicar, geralmente os bancos falam CDB. E quando você vai numa cooperativa, é um RDB, que eles podem falar RDC também. Em relação ao Tesouro Direto, além desses impostos que você vai pagar, tem também uma taxa de custódia. Custódia é a guarda do dinheiro, né? A guarda do teu investimento, a guarda dos teus papéis, dos teus títulos. Então essa guarda, essa taxa de custódia, a B3, ela cobra 0,25%. Além de você pagar os impostos, você vai pagar essa taxa de custódia. Essa taxa de custódia, ela é anual, esse 0,25%, mas ele é cobrado de você 2 vezes no ano. Ele é cobrado em janeiro, no primeiro dia útil, e em julho, no primeiro dia útil. Então a B3 faz um cálculo proporcional, né, e aí ela cobra essa taxa de você. Os fundos de investimentos, eles têm uma característicazinha, que é assim, os fundos de investimento de renda fixa, eles têm de curto prazo e de longo prazo. E aí, esses fundos, existe uma cobrança do governo federal que chama-se de come-cotas. E o que é esse come-cotas? Esse come-cotas nada mais é do que o governo receber os impostos de forma antecipada. Então o governo não quer esperar você resgatar, ele vai lá e come as cotas que você tem. Quando você investe em fundo de investimento, o seu dinheiro ele é transformado em cotas. Dando um exemplo bem simples para vocês. Supondo que uma cota seja equivalente a R$1, quando você compra R$100 de um determinado fundo, ele vira 100 cotas. Vamos supor que você teve um rendimento de 2 cotas. Aí o governo diz, opa, se esse fundo for de curto prazo, eu vou pegar 20% desse rendimento. Então, dessas 2 cotas, ele vai tirar 0,4. Você vai ficar só com 1,6. Significa que ele não quer esperar que você resgate para ele cobrar o imposto. E aí ele já antecipa. E aí quando você fizer o resgate, ele desconta o que ele já tirou de você. Então no fundo de curto prazo, esse come cotas, no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro, ele vai tirar essas suas cotas. No de curto prazo ele tira 20% e no de longo prazo ele vai tirar 15%. Existe ainda um outro produto chamado letras financeiras. Quando os bancos emitem, ele tem no mínimo 2 anos. Só que ele não é um produto que é bem oferecido, porque assim, você só pode resgatar ele no vencimento. E como ele é no mínimo 2 anos, que daria aqueles 720 dias, ele cai na alíquota mínima, que é de 15%. Então, quando alguma corretora, algum banco que oferecer letras financeiras,
saiba que você só vai poder resgatar no vencimento. E a alíquota vai ser de 15%, porque essas letras financeiras elas têm no mínimo um período de 2 anos. Em relação a ações, você lembra que eu falei que quando a empresa dá lucro, você recebe dividendos? Só que a empresa também pode te pagar, em vez de dividendos, ela pode te pagar JCP, que é juros sobre o capital próprio. E no JCP, que é o juros sobre o capital próprio, o que a empresa faz? Ela não tira os impostos, ela calcula o lucro e te paga esses juros, juros sobre o capital próprio. E aí, em cima desse valor que ela vai te pagar, ela tira 15% de imposto de renda. E aí ela já tira para recolher para a Receita Federal. Você só recebe o líquido. A diferença para os dividendos que eu falei anteriormente, que era isento de imposto, é que os dividendos eles são calculados depois que a empresa tira tudo e paga imposto, e é o lucro líquido mesmo. Então, dependendo da empresa, às vezes é melhor para você, acionista, ter dividendos e às vezes é melhor você ter juros sobre capital próprio. Se o imposto que a empresa paga ele é superior a 15%, e aí ele tirou o imposto, vamos supor, de 20% do lucro, ele vai te dar, vai dividir entre os acionistas 80%. Mas, se ele for fazer isso com juros de capital próprio, os 100% do lucro, ele vai dar para os acionistas, todos eles 100%, e vai tirar só 15%. Significa que sobra 85%. Seria melhor um JCP do que um dividendo. O JCP, ele pode ser vantagem, mesmo você pagando imposto, do que o dividendos, que você não vai pagar imposto, mas dependendo da empresa, se ela tem uma carga tributária alta, você pode ter uma quantidade de dividendos menor do que o JCP. E dentro de ações ainda, existe um chamado dedo duro. Esse dedo duro é o seguinte: quando você lucra em ações, e vamos supor que se você vendeu mais de 20 mil reais no mês, a corretora ela vai tirar na fonte 0,005% de imposto de renda. Isso serve para quê? Para sinalizar para a Receita Federal que você teve lucro e teve imposto e você tem que pagar o restante. E se essa operação que você fez for uma day trade, aquela, você comprou, vamos supor que você comprou 30 mil reais de Ambev, e aí você chegou no final do dia, resolveu vender 25 mil reais. Isso é uma operação de day trade. Se você teve um lucro, você vai pagar na fonte 1%. Então esse 1%, a corretora já vai tirar de você esse imposto, vai passar para a Receita Federal, e a Receita Federal vai ficar esperando você pagar o restante. Que aí é exatamente o terceiro bloco que eu falei para vocês, que é o bloco que você vai pagar impostos, mas através de DARF. Então vamos lá, pessoal. Quais são os produtos que você vai pagar impostos através de DARF? O código da DARF é o 6015. Esse código é um código para ganhos que você obtiver na Bolsa de Valores. Ele é assim, você tem que somar todos os lucros, seu prejuízo durante o mês. Se você tiver lucro, dependendo de determinadas condições, que eu vou falar agora, você tem que pagar no último dia útil do mês seguinte. Então vamos supor que você vendeu ações e vendeu mais de 20 mil, como eu tinha falado anteriormente, até 20 mil você é isento. Vamos supor que você vendeu 30 mil. E aí, se nesses 30 mil você obtiver lucro, você vai ter que recolher imposto de renda. E aí você tem até o último dia útil do mês subsequente para pagar. Então toda venda que for feita durante o mês, você soma todas as vendas no caso, e dá mais que 20 mil,
você tem que recolher 15% do imposto de renda. E aí você vai recolher no último dia útil do mês subsequente. Para as operações de day trade, então são aquelas operações que você faz, né, no mesmo dia, aí você vai ter que recolher 20% do imposto de renda. Então, se for no mesmo dia é 20%, se não for no mesmo dia é 15%. Lembra que eu falei do dedo duro? Então, o dedo duro é uma parte desse percentual. Então, lembra que o day trade, lá na fonte, a corretora já ia tirar 1% e recolher para a receita? Aqui, nesse caso, você vai recolher o restante, que são os 19%. Então, dessa forma, você tem que preencher a DARF. Se você sempre vender acima de R$20.000 e obtiver lucro, você vai ter que preencher a DARF. Agora, se você tiver prejuízo, você vai guardar o valor do prejuízo para compensar nos meses subsequentes. Vamos supor que em julho você tem um prejuízo de R$2.000. Se em agosto você tiver um lucro de R$1.800, você não vai precisar pagar imposto, porque você vai abater esse prejuízo que você teve. E dentro de fundos imobiliários é o valor da venda. Então é qualquer venda. Se você obtiver lucro, você vai ter que pagar 20% de imposto de renda. Então vamos supor que você comprou um fundo imobiliário de um shopping center. Se você, quando for vender esse fundo imobiliário, você obtiver lucro, você vai ter que pagar 20% de imposto de renda. E aí entra naquela história, 1% vai ser na fonte e aí recolhe os outros depois. Além disso, lembra que lá no Tesouro Direto eu falei que tinha uma taxa de corretagem na B3? Aqui na Bolsa você também tem taxa de corretagem. Você tem taxa de corretagem, taxa de custódia, e isso depende da corretora. Aquela da B3 você já sabe que vai pagar. Agora, as corretoras, elas variam muito. Tem corretora que não te cobra, tem corretora que te cobra apenas ações, né, ou a compra ou a venda, ela te isenta de fundos imobiliários. E quando você for fazer alguma compra, alguma venda na Bolsa de Valores, você tem que verificar exatamente isso, quanto é cobrado, para ver se vale a pena você comprar. Porque também não adianta você comprar ações de uma determinada empresa com um valor pequeno e essa corretora te cobrar, por exemplo, R$10 por essa operação. Porque se você paga R$10 e você compra um valor pequeno, vamos supor que você comprou R$100, na verdade R$10 já ficou, né? Você fica só com 90. Você vai ter que pagar R$10, 10% você já perdeu aí. Então essa empresa tem que valorizar acima de 10% para você começar a ganhar alguma coisa. Porque esses R$10 a corretora já pegou de você. E para finalizar, os fundos de ações tem uma coisa boa, ele não tem come cotas, então aquele lá de renda fixa, que o governo vai lá e abocanha seu come cotas 20% para o curto prazo e 15% para o longo, no caso de fundos de ações não tem isso. O fundo de ações você vai pagar 15% de imposto de renda e você vai pagar no resgate, né? Quando você resgatar, paga esses 15%. Para finalizar, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. E se você quiser interagir comigo bem mais diretamente, me siga no Instagram, o acesso está aqui no vídeo. E deixe sua dúvida, caso tenha, ou se você quiser sugerir algum tema para que eu trate no próximo vídeo, deixe sua sugestão aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.